Comigo está a Inês André Figueiredo, jornalista de política do Observador, e o Rui Paulo Sousa, é dirigente do Chega, é um dos responsáveis, digamos, pela organização do partido. Nós já vamos a esta parte da organização e de como é que o partido se está a preparar para as eleições, mas tendo em conta que fez uma intervenção há poucos minutos aqui ao Congresso sobre o tema da imigração, eu ia-lhe perguntar sobre isso. Fez um vídeo bastante polémico com imigrantes indianos e paquistaneses a festejar o Ano Novo no Terreiro do Paço. Por aquilo que percebi, são excelentes trabalhadores agrícolas, mas não podem festejar no centro de Lisboa? Muito boa tarde a todos, é quem nos está a ouvir, e agradeço o convite para estar aqui. Obviamente que a questão não está nos festejos, ou poderem festejar em Lisboa ou em outro lado de Portugal, ou seja, em que festa for. No fundo tem a ver, é um pouco para dar o exemplo da imigração descontrolada que está a existir, porque nós em Santarém, falo em Santarém porque era onde eu tinha a exploração agrícola, neste momento Santarém ou outra cidade qualquer do interior, se formos durante a semana, a qualquer altura, nos centros da cidade, vemos imensos imigrantes que já não estão a trabalhar, porque entretanto a imigração, devido a não ter controle nenhum, tornou-se tão grande que obviamente eles já não arranjam trabalho e não têm sítio para trabalhar. Isso acontece no interior, relacionado com a parte agrícola, mas também acontece em Lisboa, onde nós vamos, o Martim Muniz é uma das zonas que estamos sempre mais a falar. Porquê? Porque é mais que evidente e acho que todos podem concordar. Quando vemos a qualquer altura do dia centenas e centenas de imigrantes simplesmente a passear nas ruas... Podem ser trabalhadores, como é que faz essa distinção? Se são trabalhadores, obviamente deveriam estar a trabalhar, porque é assim, as pessoas normalmente vão ter um horário de trabalho ou vão ter uma atividade que ocupa algum tempo. E o que é facto é que vemos cada vez mais que eles são um pouco deixados ao abandono, porque não há esse controle. Devido a isso é que vemos uma quantidade enorme, milhares de trabalhadores a viver em péssimas condições, a viver aos 40 e 50 numa casa, como temos farto de chamar a atenção para essas situações. Não parece uma atitude um pouco xenófoba estar a dizer que aquelas pessoas estão na rua e não estão a trabalhar como deveriam estar? De onde é que isso parte? De que dados é que existem para o Chega dizer que a esmagadora maioria da imigração que se vê pelas ruas, usando a sua palavra, é ilegal, que não tem contratos de trabalho, que não contribuem para a economia? É muito simples. Quando nós vemos casos, como eu estava a dizer, de imigrantes a viverem 40 e 50 num espaço limitado, quando vemos casos onde eles vivem ao relento na rua, que também encontramos em várias ruas de Lisboa, onde também chamamos a atenção para essa situação. Obviamente é porque não têm condições económicas, apesar dos custos que realmente hoje está a vida em Lisboa, mas isto é transversal a cidades da província. Obviamente eles não têm as condições económicas para conseguir viver com dignamente ou com o mínimo de condições. Com uma resposta curta, pressuponho que seja difícil, porque não é um tema propriamente fácil, mas o que é que o Chega propõe na prática para que estas pessoas tenham trabalho, tenham condições, tenham um sítio para viver e deixe de haver essa imigração que, nas suas palavras, é descontrolada? Cotas de acesso. É tão simples quanto isso. Tem que se definir que é que quais se as áreas, é assim, precisamos para a agricultura, podemos precisar para a indústria, podemos precisar para os serviços turísticos, ou seja, há imensa atividade neste momento económica em Portugal que necessita de trabalhadores, inclusive trabalhadores imigrantes. É uma questão de se colocar cotas para esses trabalhadores. Já não falo em pessoas altamente qualificadas, estamos a falar em pessoas que podem vir simplesmente para ir trabalhar para a agricultura, onde a qualificação não é exigente. Mas pelo menos definir a quantidade de pessoas. Só para arrumar este assunto, no passado já tinha apagado um vídeo que tinha publicado no aeroporto de Lisboa. Porquê é que o fez? Sentiu de alguma forma que foi uma irresponsabilidade? Não, posso dizer que apaguei o vídeo no aeroporto, simplesmente porque questionaram se eu tinha na altura que o vídeo mostrava a cara de algumas pessoas, se eu tinha pedido autorização ou não para estar a filmá-las, ou se o vídeo seria público ou não. E por uma questão realmente aí de proteger realmente as pessoas que eram visíveis, realmente, eu achei que deveria realmente retirar devido a isso. Porque de resto, não me considero, nem nunca me considerei nem racista, nem xenófobo, nem tenho nada realmente com os imigrantes. Eu próprio dei trabalho a imigrantes e nunca tive qualquer problema com eles. Já houve dirigentes do partido, inclusivamente o próprio André Ventura já disse que a imigração não é toda igual, dependendo dos sítios de onde vem. Hoje disse aqui ao Congresso que todos são bem-vindos desde que venham por bem. Afinal, qual é que é, atenção, onde é que ficamos? Aí podemos falar de um outro fator que também é importante
neste momento neste assunto, que é de países que estão conotados com o islamismo radical, onde há neste momento situações em alguns países de conflito, onde existem atentados terroristas, e aí já estamos a falar de uma questão que tem mais a ver com o radicalismo, normalmente de caráter islâmico, que é o que conhecemos neste momento a nível do planeta com mais atividade, e é disso que estamos a falar, que aí tem que ser um cuidado maior, porque aí há dúvida se eles vêm realmente para trabalhar. Podemos dizer que alguns não vêm para trabalhar, vêm para viver à nossa custa, o que já é mau, mas virem viver à nossa custa, ainda por cima a seguir, cometerem um atentado ou um crime, aí já é outra coisa completamente diferente, e é nesse aspecto que nós falamos de algum tipo de imigrante. Preferíamos, obviamente, não esquecer o nosso país, devido ao risco que acarreta, e como vemos em países na França, Alemanha. Esse trabalho de verificar os antepassados, de verificar as condições de segurança, que Portugal faz mal esse trabalho. É mais temos claro, estado a salvo de... mas é mais claro que ele não é bem feito. Tivemos o caso do imigrante, o terrorista, que na Bélgica, aliás, eu estava na Bélgica nessa altura, que na Bélgica matou, penso que 2, 3 pessoas, a terceira ficou ferida, e que passou por aqui e não houve qualquer controle. Repara bem, nós tínhamos antes o CEF, que apesar de ter algumas dificuldades a funcionamento, de não estar a 100%, atenção, obviamente que o que aconteceu no CEF, que levou, no fundo, entre aspas, à sua extinção, podemos chamar assim, condenamos também, porque, obviamente, a violência nunca a defendemos e, obviamente, as regras têm que ser cumpridas. Mas não se pode, devido a um caso, acabar-se com um único serviço que funcionava minimamente e efetivamente fazia um controle correto nas fronteiras, e a seguir haver uma solução agora que envolve várias polícias, mas que em termos práticos não está a funcionar, porque há milhares e milhares de processos, como sabem, nem sequer estão a ser vistos ou resolvidos. Tem dispersado. Deixe-me mudar de assunto então para a organização do partido e a forma como o Chega vai enfrentar estas eleições. Ainda por cima o Rui Paulo Sousa, lá está, tem responsabilidades na organização das bases, das estruturas. Está a ser fácil gerir as expectativas dos muitos militantes que terão expectativa de ser candidatos a deputados? Obviamente, isso é um tema sempre complicado, em todos os partidos. Sorrisos irónicos já. E obviamente que, vamos lá ver, quando nós temos uma expectativa grande de muitos dirigentes de ir para determinados lugares ou determinadas posições, e quando os lugares são finitos, e normalmente, obviamente, não há lugares para toda a gente, e atenção, para chamar a atenção que no nosso partido nós sempre defendemos, não somos um partido de tachos, portanto as pessoas devem, obviamente, ir para os lugares que tiverem capacidade e demonstrarem essa capacidade para ocuparem esses lugares. Portanto, não defendemos que a pessoa deve ir para um lugar de deputado, para um lugar de dirigente, seja até para um lugar de uma autarquia, apenas por ir ou por pertencer ao partido. Tem que mostrar o mínimo de capacidade para isso. E obviamente que, atendendo, não vamos eleger centenas de deputados, não é? Obviamente que há sempre quem não fique satisfeito, mas eu penso que isso é algo que tem sido gerido ao longo destas últimas eleições e que toda a gente já sabe que quem tiver capacidade será escolhido, quem não tiver poderá ter mais tarde outra oportunidade ou um outro cargo no próprio partido ou fora do partido. Mas André Ventura já anunciou publicamente que haverá nas listas independentes, pessoas ligadas a outros partidos ou que tinham ligação a outros partidos antes de se tornarem independentes. Isso não torna, não causa ainda mais melindre para os dirigentes, os militantes do Chega que sonhavam com um lugar de deputado? Ou outro lugar, temos europeias também este ano, por exemplo. Não se esqueçam também de um pequeno pormenor. O partido tem 4, 5 anos. Há 4, 5 anos, se calhar 50% dos atuais dirigentes estavam noutros partidos. Portanto, quando nós dizemos vamos buscar um independente ou uma pessoa de outro partido, alguns dos dirigentes atuais há um ano atrás estavam noutro partido. Portanto, nós estamos a falar de algo que é muito curto temporalmente. Então porquê essa publicidade toda, essa necessidade de mostrar mediaticamente que o Chega está a apostar nessa estratégia? Eu acho que tem mais a ver com a comunicação dos restantes partidos e com a comunicação dessas próprias pessoas que estão dispostas a deixar o seu atual partido e vir para o Chega do que propriamente o Chega em si. Porque, se formos a ver, muitas vezes é um grande interesse de pessoas que estavam noutros partidos
neste momento, integrarem o partido Chega. Portanto, acho que se calhar será mais interessante perguntar a essas pessoas porque é que vêm para o Chega, do que propriamente porque é que nós falamos ou não falamos sobre buscar pessoas independentes. Até Obviamente agora que- só foi confirmado um nome, o de Henrique Freitas, como cabeça de lista por um dos círculos do Alentejo, o próprio confirmou ao Observador. O que lhe pergunto é se vão chegar pessoas de primeiras, segundas, terceiras linhas do partido. Por exemplo, Henrique Freitas é uma pessoa que, apesar de ter sido governante pelo PSD, estava há muito tempo afastado da política. É assim, obviamente que só após realmente esta convenção é que se vai falar mais a sério sobre as listas e sobre os deputados. Mas eu penso que a ideia do Presidente e da própria Direção Nacional, que eu faço parte, tem mais a ver com uma mais-valia que um dirigente de outro partido possa efetivamente fazer a nível de diferença num determinado distrito, num determinado local, do que simplesmente colocar alguém só por colocar. Se falarmos de um distrito, onde vamos imaginar que um determinado dirigente de outro partido pode fazer a diferença para elegermos naquele distrito, aí tem algum sentido, podemos realmente chegar a um acordo com um dirigente de outro partido que venha com esse objetivo. Agora, não vamos colocar simplesmente alguém só porque vamos colocar sem um objetivo concreto de, ou no mínimo, ganhar umas eleições. No meio disto, o Rui Paulo Sousa tem a expectativa de continuar como deputado? Obviamente todos nós temos expectativa de continuar como deputados, mas obviamente eu próprio também não lhe consigo dizer se vou continuar ou não, porque as listas não saíram e só após a convenção é que o Presidente Podia já falará ter falado connosco. com o André Ventura sobre isso. Não, eu penso que o Presidente do partido acho que não confirmou ainda com ninguém os lugares de deputados. Obviamente que tenho esperança nisso e estou a trabalhar para isso, mas será sempre uma decisão do próprio Presidente do partido. Ainda só sobre esta questão, há pouco a responsável de comunicação do Chega, Patrícia Carvalho, disse também ao Congresso que estava a gostar de ver várias mulheres nesta sala, mas no Parlamento há apenas uma em 12. É um objetivo trazer mais mulheres para a bancada do Chega? Sem dúvida que muitas vezes o nosso partido é caracterizado com alguma misoginia, com não dar oportunidades às mulheres, mas é assim, isso é falso. Nunca a nível da própria direção ou do próprio Presidente ou dos principais órgãos do partido houve essa tendência ou essa intenção. Simplesmente o que acontece é que realmente é um partido que atrai realmente mais os homens do que as mulheres, devido talvez à sua própria natureza ser mais um partido de direita, e também, de facto, há menos mulheres, pelo menos nos partidos de direita, do que homens interessados nas atividades. Com isto não estou a dizer que não tenham, obviamente, a mesma capacidade ou até mais capacidade. Agora, não vemos... O CDS, por exemplo, que era o partido mais à direita e sempre teve mulheres no Parlamento. Infelizmente nós não temos tido, não porque não queremos, mas simplesmente porque elas não têm surgido. Mas também A constituição das listas é que fez com que não houvesse mulheres no Parlamento. Sim e não. Havia várias, se calhar, em segundos lugares que não entraram e isso pode ter contribuído. Atenção, também há uma questão o seguinte. Por exemplo, a cota para as mulheres, eu acho que, na maior parte dos casos, diminui as próprias mulheres. Portanto, quando nós estamos a dizer, eu compreendo que haja uma necessidade, realmente, de usar as cotas para tentar equilibrar. Mas também, ao mesmo tempo, no fundo, significa que há mulheres que são escolhidas, não pela sua capacidade, realmente, mas simplesmente a cumprir uma cota. Agora, apesar de se fazer esse tipo de situações de cumprir cotas, é preciso de toda a maneira que elas estejam dispostas e queiram realmente fazer essa Não vida. chega nem com a existência de cotas à mulher na bancada. A questão é esta. Mas agora vai haver, porque é preciso não esquecer também que é tão simples quanto isto. Há 2 anos atrás, o nosso partido era um partido onde pertencer ao Chega era muito complicado. E se era complicado para os homens, mais complicado seria para as mulheres. Não temos a menor dúvida. É algo que tem estado a mudar. Neste momento nós realmente vemos imensas mulheres. Como disse a Patrícia, à frente da comunicação está uma mulher, à frente do departamento jurídico está uma mulher, à frente da juventude está uma mulher. Portanto, não há uma questão de não colocarmos mulheres em cargos dirigentes, é uma questão de o partido está em crescimento e está em crescimento também junto realmente às mulheres. E estamos à espera, obviamente, que nestas eleições já consigamos eleger, se elegermos, sei lá, 40, 50 deputados, esses 40, 50 deputados, não digo que seja metade, é sempre muito complicado, mesmo nos partidos maiores, mas conseguimos pelo menos uma porcentagem, sei lá, de 20, 30%, já seria muito bom. Antes de irmos aos cenários pós-eleitorais, falou aí em 40, 50 deputados. O que é que seria uma derrota para o Chega nestas eleições?
Uma derrota é assim, elegermos 12 deputados, ou 13 ou 14, no fundo, apesar de subirmos, obviamente a derrota é termos menos deputados. Se tivermos, se calhar, mais 2 ou 3, não é uma derrota, mas é como se fosse. Agora, eu penso que qualquer cenário onde consigamos eleger, sei lá, 18, 19, 20, 22, 23 deputados, daí para cima, eu penso que já é uma vitória, já para nós não é uma derrota. E penso que em qualquer dos cenários até hoje que surgiu de qualquer sondagem, não há nenhum cenário que nos dê menos, sei lá, 12, 13%, o que dará no mínimo uns 24, 25 deputados. Depois do não é não de Luís Montenegro, o Chega ficou completamente isolado no espectro político português. Votar no Chega não pode acabar por se tornar inconsequente. Obviamente que o povo português terá que decidir isso. Agora, a questão é que ou continuam a alimentar um bloco central que dura há 40 e tal anos e que é sempre ao PSD barra CDS e agora a chamada AD ou a SOS, ou PS. É o que temos tido como governo ao longo destes últimos anos e também a tal geringonça. Tirando isso, nunca houve um outro partido que não fosse deste bloco a governar Portugal. Portanto, os portugueses é que têm que decidir se realmente querem continuar a alimentar esse bloco ad eterno e o país continuar nesta espiral que temos de serviços que não funcionam, educação, saúde, economia, justiça. Neste momento, praticamente nada funciona bem neste país. Mas se o país decidir que quer dar uma vitória, ainda que sem maioria absoluta, à Aliança Democrática e Luís Montenegro cumprir a palavra e não aceitar a viabilização por parte do Chega, o Chega entende que é preferível ir novamente a votos? É assim, obviamente nós não somos inconsequentes e se a AD ganhar sem maioria, teremos que ver o que é que eles vão propor a nível de orçamento, a nível do projeto governativo. Não vamos assinar nenhum cheque branco, nem vamos apoiar, com um acordo parlamentar, um governo da AD que surja nesse cenário. Ou seja, não vamos chumbar apenas por chumbar. Agora, tudo o que não estiver de acordo com os nossos ideais de partido ou que achamos que não se justifica em termos económicos para o país, obviamente que vamos chumbar. Se isso provocar a queda do governo, provocará a queda do Mas André governo. Ventura já disse que se não houver membros do governo, num governo de direita, neste caso da AD, seja ou não com a iniciativa liberal, apresenta uma moção de rejeição no Parlamento. Isso não é avaliar aquilo que vai acontecer. Sim, é assim. De facto, o nosso Presidente já disse isso. Não sei se é neste momento esse o pensamento. Eu penso que o pensamento irá mais para esperar para ver e a seguir, simplesmente, decidir o que é que votamos ou não votamos. Está a deixar aqui a abertura para que haja para que o Chega viabilize um governo da AD. Atenção, viabilizar um governo só mesmo com a nossa participação. O que eu estou a dizer é que poderemos não imediatamente chumbar o governo, só porque ele é constituído Mas e é para chumbar o apresentado. governo é preciso a moção de rejeição. O Chega tem de ter ou uma ação... Não é necessário, basta o Orçamento de Estado. Sim, mas vão ter antes- que fazer um Orçamento de Estado após serem Antes eleitos. antes Podem haverá o chumbar programa logo de o programa de governo, não é? governo, exatamente. O próprio Orçamento de Estado, se não estiver de acordo com o que achamos que é correto para o país neste momento, pode ser chumbado imediatamente e pode dar origem à queda imediata do governo. E isso não exige uma moção Já agora, de censura. Se a moção de rejeição fosse apresentada pelo PS, o Chega poderia votar ao lado de Pedro Nuno Santos? É assim, eu creio que nós temos sempre um grande problema em votar ao lado do PS, seja no que for, inclusive uma moção de rejeição. Há um governo onde o Chega não está. Claro, teríamos sempre que, obviamente, analisar essa situação caso surgisse, mas estou a ver alguma dificuldade em acompanhar, porque quase que daria a ideia que seria o Chega e o PS em viabilizar imediatamente o governo. E não nos parece que nós queremos esse ónus ou ter qualquer ligação a esse nível com o PS. O Chega quer ir a correr apresentar a moção de rejeição para ser a primeira a entrar no Parlamento. É a única forma de votar a moção de rejeição. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Inês. Eu duvido muito que o PS avance com uma moção de rejeição ao governo. Aliás, eu acredito mais que o PS apoie o governo para ser governo, inclusive da AD, do que propriamente o manda abaixo. Obrigado, Rui Paulo Sousa, dirigente do Chega e também deputado, juntou-se a nós nesta emissão especial do Observador aqui no Congresso.